tua casa, mesmo estando na tua presença. Nós temos o rico privilégio de estarmos na tua presença e também na tua casa de oração. Ó Pai, já aprendemos aqui, ó Pai, os teus servos aprenderam a tua palavra na escola bíblica dominical. Nós já te adoramos, ó Pai, e continuaremos te adorando, ouvindo a tua voz. Que eu diminua e tu cresça, ó Pai. Que eu suma e tu apareça. Somente a tua palavra encontra um lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Antes da ministração, o presidente dos diáconos, o diácono Jurandir, tem um projeto verão para os diáconos, hein? É igual Apolo, né, Emerson? Uma bola Apolo para os diáconos no verão, hein? Amém? No dia de ceia, claro, também. Irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, estamos com a exposição no Evangelho de João às quartas-feiras, Evangelho de Marcos agora, aos domingos manhãs. Amém, meus irmãos? Evangelho de Marcos agora, domingo manhã e à noite, estaremos falando sobre os atributos de Deus. Convido você já abriu a sua Bíblia, que a palavra de Deus diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Assim apareceu João no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pele de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem, o Espírito descendo como pomba sobre ele, e uma voz dizia do céu: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. E outras traduções a dizer: em que me comprazo. Cadê o verso 12? Imediatamente o Espírito o levou para o deserto. Ele estava no deserto 40 dias, ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou, e eles passaram a segui-los, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Irmãos, o Evangelho de Marcos começa mais ou menos como o Evangelho de João, embora alguns detalhes que João não relata, Marcos acaba por relatar, assim como outras coisas que João deixa de dizer, Marcos em seu Evangelho acaba aqui apresentando. Esse Marcos não foi um dos 12 que caminhou com Jesus, embora quando falamos dos 4 Evangelhos,
temos essa ideia. Se falar dos 12 discípulos, a maioria dos irmãos, talvez não aqui, mas muitos pensam que Mateus, Marcos, Lucas e João eram aqueles que eram entre os 12 que caminhavam com Jesus. Na verdade, nós sabemos que Lucas não era um dos 12, era um médico grego, ouviu Paulo pregar e então começou a segui-lo, se converteu a Cristo e então Lucas seguia Paulo em suas viagens missionárias. E esse Marcos é o João Marcos, primo de Barnabé, o João Marcos, primo de Barnabé, que acompanhava também Paulo em suas viagens missionárias, mas que na verdade ele era mesmo um discípulo seguidor de Pedro. O público-alvo de Marcos, diferente do de João, que era exatamente o povo judeu, o público-alvo de Marcos são os gregos, principalmente aqui os romanos, quando na verdade ele apresenta Jesus como um servo sofredor e como aquele também o Filho de Deus. Apresenta Jesus também com grande poder, coisa que Lucas, que João não faz questão de destacar, Marcos assim o faz. Ele apresenta Cristo realizando sinais, operando milagres, apresentando Jesus mesmo como um herói. Embora não fosse essa a proposta de Jesus, Marcos destaca bastante os milagres de Jesus, coisa que João não faz questão de apresentar Jesus fazendo os milagres. Contudo, mesmo Mateus e João sendo um dos 12, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. O Evangelho de Marcos ele pode ser datado aproximadamente até os anos 50. 70 é o declínio do Império Romano, quando começa ali as guerras, ou as perseguições mais acirradas. Então, comparando com o Evangelho de Lucas, que registra o fim da vida de Paulo aproximadamente em 64 depois de Cristo, lembrando que Lucas, para escrever o seu Evangelho, Mateus também buscaram na fonte e pesquisaram em Marcos, que chamamos de, na teologia, a fonte que, embora o Evangelho de Marcos seja o menor de todos, o mais reduzido, ele é o mais antigo e também foi a fonte para os evangelhos sinóticos, que são esses Mateus e Lucas e Marcos, que têm uma correlação entre si em seus escritos, exceto João, que não está na categoria dos evangelhos sinóticos. Então eu estou aqui em algumas questões introdutórias a fim de situar os irmãos a respeito do Evangelho de Marcos. Quem foi Marcos? Quem é Marcos do Evangelho? João Marcos, aquele que foi discípulo, seguidor nas viagens missionárias de Pedro, e junto com Paulo em algum momento ele abandona e não quer ir com Paulo em uma das viagens missionárias. Paulo fica chateado, mas no fim da carreira Paulo manda, na sua última carta a Timóteo, trazer Marcos. Me traga João Marcos, Timóteo, pois ele me é muito útil para o ministério. Então João Marcos estava ali com os evangelistas. Com certeza, todos os relatos do Evangelho da cura, ele pegou com Pedro. Alguns acreditam que por isso um dos primeiros milagres que ele registra é a cura da sogra de Pedro. Tem gente que faz piada com sogra, mas Marcos fez questão de registrar possivelmente Pedro. Conta logo o milagre da minha sogra, que é para fazer aquela média, Então ele já botou logo o milagre da sogra de Pedro. Então, ficou tudo certo. Irmãos, então vamos agora ao texto. Aqui começa falando do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. João começa, no princípio era o verbo estava com Deus. E Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra grega que tem também no sentido de em arque, ou que vem de arque, arqueologia, arquetipo, o primeiro protótipo, o início de tudo, que é então o início do Evangelho de Jesus Cristo. Marcos já faz aquela questão dizendo, ele é o Filho de Deus. Porque Marcos faz questão de afirmar que Jesus é o Filho de Deus? Primeiro, que ele não está escrevendo necessariamente para um público judeu, mas ele quer apresentar o Filho de Deus
ao mundo, apresentando que Jesus é o Filho de Deus. Isso para nós parece tão comum, pois dizemos assim: Jesus é o Filho de Deus. Falamos com muita naturalidade, aceitamos bem isso, graças a Deus, em nossa fé cristã, que Jesus é o Filho de Deus. Mas para os judeus e para aqueles homens da época, dizer que Jesus era o Filho de Deus era uma afirmação tão apologética quanto controversa para a própria cultura, pois o Filho de Deus, Deus tem um Filho e é apresentado ao mundo através dos evangelistas aqui escritos, dos evangelistas. Então podemos ver logo nessa primeira sessão, do verso 1 ao 8, em que vai apresentar o ministério de João Batista, mas na verdade o início já e o fim do ministério de João Batista. Marcos apresenta João Batista no mesmo cenário que João, mas com alguns detalhes importantes, aparecendo e mostrando, e já o cumprimento do profeta Isaías, 40, capítulo 3. Nós também podemos ver esse registro em Malaquias, capítulo 3, sobre a voz do que clama no deserto: endireitai as vossas veredas. O que isso quer dizer? Olha, é mais ou menos o que estamos fazendo hoje, ou pelo menos o que deveríamos fazer, né? Pregar que Cristo irá voltar. João estava avisando: olha, sua voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. E outras partes dos evangelhos a dizer com o Espírito Santo e com fogo, lembrando também do dia de Pentecostes, pois o ministério de Jesus seria marcado também pelos dias de Pentecostes, como já estava descrito também no livro do profeta Joel, que nos últimos tempos derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Eu preciso, como um cristão, irmãos, mesmo e fazendo uma correlação com o momento que estamos vivendo, queremos viver como igreja do Senhor, que vivemos mês após mês, lembrando do regresso do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: façam isso em memória de mim, que é o momento da ceia. É lembrar que Jesus é o Filho de Deus, lembrar que um dia um profeta clamou no deserto, avisando de que Ele viria, e Ele veio. Hoje nós não temos nenhuma similaridade, nem comparação com João Batista no quesito profético, mas anunciamos que Jesus Cristo irá voltar, irmãos, e precisamos endireitar as nossas veredas. Não que a salvação seja pelas obras, nós sabemos que não é pelas obras, mas devemos inclinar o nosso coração à obra do Senhor, deixar que Ele trabalhe em nossa vida, que Ele faça a sua obra redentora, porque na verdade, irmãos, não tem nenhuma obra de Deus na vida do homem. Eu vou afirmar isso, e isso pode até gerar uma crise, mas biblicamente não tem crise. Não tem obra nenhuma de Deus na vida do homem que ele precise da participação do homem nessa obra. Adivinha por quê, irmãos? Você pode já imaginar o porquê. Primeiro, é claro, Deus não divide a sua glória com ninguém. Até quando ia para uma batalha, só o fato do homem poder ajudar na guerra, Deus já, de muitas maneiras, tirava o homem do centro para mostrar que a vitória vem do Senhor. O que isso quer dizer? Que eu não devo lutar, que eu não devo buscar, que eu não devo orar, que eu não devo desejar a santidade, que eu não devo caminhar segundo os preceitos da palavra de Deus, que eu não tenho que ter uma ética cristã em meus relacionamentos, que eu não tenho que cumprir os mandamentos do Senhor, que de verdade nós podemos exercitar, como amar uns aos outros, como perdoar, como ter misericórdia, ter justiça, ou exercer a justiça de Deus e com justiça sobre a vida de nossos irmãos. Não, mas eu quero dizer que a obra redentora, salvífica, ou qualquer obra sobrenatural de Deus na vida do homem vem e acontece pelo único caminho e pela única vontade exclusiva de Deus, quando decide nos agraciar e nos abençoar, tal qual a nossa salvação. Batemos sempre nessa tecla biblicamente, mas é algo que precisa ser relembrado dia após dia. A primeira realidade é que não tem nada que você possa fazer para manter a sua salvação. Nada. Já começa por aí.
não tem nada que possamos fazer para manter a nossa salvação. E também não fizemos nada para ser salvos. Simplesmente o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Precisamos ter essa convicção. E aí começamos a entender de fato o porquê precisamos endireitar as nossas veredas. E aquele que pode endireitar as nossas veredas, o único, é o Senhor Jesus. Você pode observar comigo quando Marcos descreve: assim apareceu João pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Já havia os sacrifícios anuais. Jesus ainda não havia sido imolado. João ainda não havia declarado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se o povo uma vez por ano subia a Jerusalém, ainda nesta época, para oferecer sacrifício pelos seus pecados, o que é que eles iam fazer no deserto? 30 quilômetros, o deserto onde João se encontrava, 30 quilômetros da Galiléia, da Judéia, um deserto distante, e o lugar mais baixo onde João estava, em uma geografia bíblica vai dizer que onde João ficava, além de ser 30 quilômetros de distância, eram 1.200 metros abaixo ainda do nível comum da terra. Então era um deserto, e no Oriente Médio, se você já viu nos filmes os desertos, os lugares bem áridos, você vai ver que eles são bem acidentados também, são terrenos bem acidentados, lugares bem baixos também, profundos e sequíssimos, a sequidão do deserto. Pois essa era a proposta. Por que o homem, o judeu, e Marcos faz questão de dizer que muitos judeus iam lá. Por que eles falam assim, judeus? Porque eles não precisavam ir. Porque eles, segundo a lei de Moisés, eles já haviam oferecido sacrifícios, ou pelo menos estavam com pecado acumulado, e uma vez por ano iam a Jerusalém, ofereciam o sacrifício. Lembra que Maria e José também foram? Quando Jesus tinha 12 anos, vai descrever que eles perdem Jesus, e quando voltam, Jesus está no templo ensinando a doutores? Porque na verdade sempre houve e sempre haverá, no côndito do ser do homem, no mais profundo do seu ser, uma necessidade de perdão, uma necessidade do encontro com alguém superior, com alguém que criou todas as coisas. E essa sede, esse vazio, essa lacuna, só quem pode preencher em nós é o próprio Deus. Então João está no deserto. João não faz campanha, João não tem um programa de multimídia como o nosso, que divulga toda semana os cultos, pregações, o que tem, o que não tem. João lá no deserto, 30 quilômetros de distância, morava no deserto, e ainda chamava o povo de raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira de Deus. O povo andava, caminhava de camelo ou a pé, 30 quilômetros, num sol. E nós aqui, nesse ar, e ainda assim não compensa, o calor ainda é demais. E eles iam no deserto, áridos da Palestina, nos lugares mais longínquos, para ouvir João dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Ou então, o próprio conteúdo da pregação de Jesus, que era o mesmo do Evangelho de João: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas a multidão de hoje, os cristãos odiernos, eles não querem isso, irmãos. Eles, pelo menos, não estão em busca disso. Porque temos uma lista não só de prioridades, porque assim, a lista de prioridades a gente põe as coisas de Deus depois. Quando eu terminar a faculdade, quando eu me aposentar, quando eu me formar, quando eu fazer isso, eu vou dar voz ao meu chamado. Essa é a lista de prioridades, que ele tem tudo para fazer, Deus está até na lista. Só não está no primeiro. A obra do Senhor e as coisas de Deus estão até ali. Sim, eu tenho um chamado, eu tenho um dom. O Senhor me chamou para isso, mas não para agora, porque Ele determina esse tempo em sua vida. O importante, Deus, é que tu está na minha lista. Tu só não é a prioridade. Isso na vida de alguns, mas graças a Deus, todo mundo que está aqui, Jesus é o primeiro da lista. Afinal de contas, estamos no Cristo assento, não é, Rogério? Jesus é o centro do nosso ser, ele não pode estar no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Então, eu quero acreditar
que na vida de todos nós aqui, no seu plano, do futuro, primeiro está o reino dos céus e a sua justiça. Aí vem o segundo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Não, amém foi forte, eu senti firmeza. Em contrapartida, irmãos, temos uma lista de necessidades. Sim, uma lista de necessidades onde se arrepender está em último plano. O homem não quer se arrepender. Ele luta para não se arrepender. Ele briga com ele mesmo quando se arrepende. Porque, na verdade, o arrependimento é uma sensação de fraqueza. O arrependimento é uma sensação de humilhação. Se arrepender é se entregar. Se arrepender é se curvar. Se arrepender é chorar. É prantear. Se arrepender, de fato, é algo muito difícil de exercitar. Afinal de contas, o nosso senso de justiça muitas vezes atrapalha a nossa humilhação. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que toda a nossa justiça, segundo Deus, não passa de trapo de imundícia diante de Deus, pois a nossa justiça corrupta, cega, depravada, falida, nos engana muitas vezes dizendo: eu não preciso me arrepender, eu não preciso me arrepender, porque eu não fiz nada de errado. Ou então, não precisa se arrepender. Adivinha por quê, irmãos? Afinal de contas, aqui ninguém fez nada demais, ninguém roubou, ninguém matou, está todo mundo aqui, ninguém foi preso, né? Então ninguém precisa se arrepender. Para que se arrepender? Não fiz nada demais, né? Porque as teologias de hoje não tem nada não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí foi daquela época, isso foi para aquele tempo. Mas os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, disse o Senhor. O que era pecado no Antigo Testamento é pecado no Novo Testamento. O que era pecado quando Deus criou os céus e a terra continua sendo pecado, porque fere a santidade de Deus, fere o próprio Deus. Por isso, a necessidade de arrependimento. Por isso que na nossa lista de necessidades, arrependimento nunca está no topo. Na nossa lista de oração, se você observar, até o perdão pelos pecados você pode pedir tudo. Só que a senha é começar orando, pedir perdão. Porque tu vai pedir algo para alguém que alguém está chateado com você. A pessoa vai entrar, fala. Primeiro você tem que fazer a média, tem que pedir perdão, tem que de coração aberto diante de Deus, se curvar em arrependimento, aí depois você começa a falar, entendeu? Depois você começa a pedir, não adianta, ó excelentíssimo Deus, excelso, ó Deus criador dos céus e da terra, estou aqui em tua presença, ó magnânimo Deus. E o perdão? Ah não, esqueci, tem um método. Oração pública você não pode pedir perdão. Oração pública você joga um confete em cima de Deus, você fala um monte de palavras bonitas que não passam de palavras doces de um coração mentiroso, porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu estou farto das vossas luas novas. Vocês fazem luas novas, vocês guardam sábado, vocês pulam fogueira santa. Aqui não, fogueira santa não, só de João mesmo. Vocês pulam fogueira, vocês fazem, acontece. Riu, a irmã Maria Bispo, ela riu, ela achou engraçado. Mas é a verdade. É a verdade. E também não estava na sua lista de necessidades nem para a igreja de domingo de manhã para ouvir que você tem que se arrepender e crer no evangelho. Isso é sermão bom de se ouvir, irmão? Isso é pregação boa que vai confrontar o teu ego, o teu ser, que vai mexer com todas as tuas expectativas, vai botar de cabeça para baixo? Isso é bom? Não. Vai te dar vontade de voltar? Claro que não. Semana que vem, arrependemos e crer no evangelho. Você fala, eu vou ficar indo para ficar ouvindo que eu tenho que me arrepender? Eu já sei disso. Sabe por que não faz? Sabe por que entra ano e sai ano, irmãos? Estamos aqui diante da ceia do Senhor, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano e continuamos as mesmas pessoas. Porque está faltando algo na nossa lista de necessidades em primeiro lugar, que é arrependimento. Arrepender, se arrepender é a senha, é algo que eu e você precisamos todos os dias e todo momento. Somos bombardeados por pensamentos, atitudes, ações, palavras. Em fração de segundos já pecamos
contra Deus. Então um povo que guardava o sábado, guardava as boas novas, cumpriu a festa do jubileu, a festa dos tabernáculos, festa das primícias, todas as festas dos calendários judeus. E o Senhor vai dizer através de Isaías: o boi conhece o seu possuidor. Quer dizer, o boi vê o dono de longe e conhece. A jumenta conhece o coxo que é colocado pelo seu dono. Mas Israel não me conhece. O meu povo não me conhece. Por isso a necessidade de arrependimento dia após dia. E João está no deserto batizando no Rio Jordão, em um lugar distante, como falei para vocês, não tinha condução, não tinha Uber, não tinha moto, não tinha carro, não tinha bicicleta. E o povo ia para ouvir o sermão de João, de que eles precisavam se arrepender. E nós sabemos qual é o sermão de João: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E iriam judeus, sacerdotes, tudo na fila, sendo batizados por João, até que Jesus também entra na fila do batismo. Aqui ele diz que batizava para a remissão dos pecados. Eu já falei que João usava, você olha aí, está no próprio verso 6, que ele usava roupas de couro, peles de camelo, se alimentava de mel silvestres, gafanhotos, que era um alimento para aqueles também que não tinham condições. O mel silvestre tirava da fenda das rochas, possivelmente também ganhava algumas picadas ali. E João ali vivia no deserto. E nós também sabemos que os discípulos de João e o próprio João vivia também constantemente num jejum. Por isso que há um questionamento, porque João jejuava e eles falavam, Jesus comia e eles chamavam de glutão. E questionaram a Jesus: por que os discípulos de João jejuam e os teus não jejuam? Ainda comem sem lavar as mãos. É assim, irmãos, a comparação sempre, desde a antiguidade, sempre vai haver: por que esse faz isso e esse não faz? E Jesus respondeu: porventura precisa ele jejuar enquanto o noivo está com ele? E dia de festa, o noivo está aqui. Isso foi Jesus dizendo: quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. Mas enquanto estavam ali, João, Jesus, os discípulos de Jesus não perdiam um banquete com Jesus. Era sempre uma oportunidade de estar com as pessoas também. Olha aqui o teor da pregação de João. Os ouvintes de quarta também já sabem, não custa reforçar. Pregava dizendo: vem alguém depois de mim que é mais poderoso. Marcos sempre vai apresentar esse detalhe: Jesus como poderoso, aquele que tem todo o poder. Ele já começa contando o milagre de Cafarnaum, a sogra de Pedro, a do endemoniado gadareno. Marcos faz questão de apresentar Jesus como poderoso. João diz: aquele que vem antes de mim é depois de mim, aquele que vem depois de mim é antes de mim, apresentando ali até a própria humildade de João em apresentar o Cristo. Mas Marcos faz diferente: aquele que vem depois de mim não é só antes de mim, mas ele é mais poderoso do que eu. Ele é mais poderoso do que eu. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de me inclinando ou inclinando-me desatar as sandálias dos seus pés. Eu expliquei isso também na quarta-feira no Evangelho de João. O servo mais humilde, o da classe mais baixa, o perete, aquele escravo que limpava os pés dos seus senhores, João se coloca ainda menor, dizendo: eu não sou digno nem de me inclinar para desatar as alpacas dos seus pés ou as suas sandálias. No entanto, Jesus diz que dos nascidos de mulher, em Mateus 11, não houve nenhum homem na terra maior do que João. Mas quem quiser ser o maior, quem for o menor aqui na terra, será maior do que João no reino dos céus. Olha o que Jesus apresenta: dos nascidos de mulher não tem ninguém, nenhum profeta, nenhum homem que foi maior do que João. Porque João não só profetizou sobre Cristo, mas ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele disse: se alguém quiser ser maior do que João no reino dos céus, tem que ser o menor aqui na terra. Mas quem disse que alguém quer? Quem quer ser o menor? Ninguém gosta de ser o menor, não. A gente fala que tem que ser o menor, mas ninguém gosta. Ninguém gosta de ser o menor, fica chateado se for o menor. Ninguém quer sair da sua posição para ser o menor. Mas Jesus disse que quem for o menor na terra
será maior do que João no reino dos céus. Mas para nós o que importa é na terra. A gente diz que tem um reino dos céus esperando, mas o que importa é aqui na terra. E Jesus disse que não. Que quem for menor aqui é maior do que João lá. Mas João foi o maior aqui dos homens, nem antes de João, nem depois de João. Exceto ele, claro, que era Jesus, Deus. Mas essa também é algo, com certeza iremos encontrar isso lá na frente, para discutirmos um pouco sobre humildade cristocêntrica. Então o batismo de João, de Jesus, e Marcos faz questão de apresentar. No verso 8 diz: eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Por isso que Pedro vai dizer em Pentecostes: hoje se cumpre o que foi dito pelo profeta Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. 10 dias após a ascensão de Jesus, cumprindo-se o dia de Pentecostes, então há o derramamento do Espírito Santo na terra, para todos os homens. Então, olha o verso 9 comigo, do 9 ao 13. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem, o Espírito descendo como pomba, e uma voz que disse dos céus: tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. Aqui, embora a Bíblia não fale de trindade, o nome trindade, é importante ressaltar aqui a trindade: o Espírito Santo em forma de pomba, o próprio Jesus, o Filho, e a voz do céu, que era o Pai. A voz dizendo: esse é o meu filho amado, de quem me comprazo, ou de quem me agrado. Jesus, o próprio Jesus, o Filho, e a pomba, o Espírito Santo. Não podia deixar, pastor Luiz, de ressaltar aquele episódio de um concílio, onde nós, num concílio examinatório de um candidato ao ministério pastoral, pedimos que ele provasse, o examinador pediu que ele provasse a trindade na Bíblia. E tinha um batistério assim pintado, bonito, com o batismo de Jesus, essa cena do pombo, da pomba descendo, o filho, descendo o filho. Então ele não lembrava, ele disse: não, eu não estou com uma memória muito boa, não consigo lembrar. Aí o examinador teve a feliz ideia, a infeliz ideia de dizer: olha para o batistério que tu vai lembrar. Ele ia olhar e ia ver Jesus, a pomba, ia lembrar a voz do Pai, a pomba, o Espírito Santo e o Filho. Ele olhou e falou: que arte bonita, né? A triste realidade é que ainda foi aprovado. Esse mesmo acreditava em anjo da guarda no mesmo dia. Você acredita em anjo da guarda? Ele: acredito. Ele foi aprovado. Por isso que todo concílio, os pastores já riem, que eu faço a pergunta: você tem anjo da guarda? Então, meus irmãos, aqui mostra de fato, e vocês vão ver algo interessante. Algo interessante que vai de fato ser um divisor de águas na minha e na sua vida em uma questão. Imediatamente, a pomba, João também vê isso em João, no próprio Evangelho de João, João Batista destaca, é ele mesmo. Porque o sinal que o Senhor me deu foi: aquele que você vê, o Espírito Santo em forma de pomba pousando sobre o seu ombro, este é o meu filho. É ele, o Cordeiro de Deus. Será ele, o Cordeiro de Deus, que tirará o pecado do mundo. Então João teve a certeza quando disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando João fala isso olhando para Jesus, ele vê a pomba pousando sobre o seu ombro como sinal do Espírito Santo. Após uma voz do céu dizer: esse é meu filho amado em quem me agrado, Jesus ser batizado, o Espírito Santo pousar em seus ombros, está aqui: imediatamente o Espírito o levou para o deserto, e ele estava no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Meus irmãos, ele fica 40 dias aqui no deserto. A semelhança de Moisés em Êxodo 34, para buscar ali o decálogo, os 10 mandamentos. Jesus é impelido, Jesus é guiado, é levado para o deserto para ser tentado por Satanás após
ser batizado. O início do ministério de Jesus, após o batismo, sai das águas, o Espírito o leva de novo, agora para um deserto, para ser tentado ali por Satanás 40 dias e 40 noites. Mas ele foi levado pelo Espírito Santo. Existem desertos na minha e na sua vida, irmãos, que nós irmos, que nós procuramos, que nós vamos até ele e nos encontramos lá. Que foi o próprio onde João Batista se encontrava. As pessoas iam até aquele deserto atrás de João. Existem desertos e nós sabemos bem, aqueles que nós mesmos fomos em direção a ele. Depois não adianta reclamar da sede. Depois não adianta reclamar do calor. Depois não adianta reclamar da aflição. Porque nós decidimos ir na direção daquele lugar deserto. E aí dizemos, eu estou na prova. Eu estou no deserto. Mas quem te colocou? Quem te levou para esse deserto? Foi o Espírito Santo? Se foi o Espírito Santo de Deus que te conduziu, você pode ter a plena certeza que ele irá te sustentar todos os dias que você precisar passar nesse deserto. Você pode dizer, pastor, eu estou passando por um deserto na minha vida que o Senhor nem sabe. Há escassez, necessidade, pode ser o que for. Eu quero te dizer uma coisa, se o Espírito Santo de Deus está com você, e se de fato você crê em Deus, crê em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, você não está nesse deserto sozinho. No momento certo o Senhor vai te tirar daí. Pastor, mas eu estou passando necessidade, eu estou com fome nesse deserto espiritual, eu não acho água nesse deserto espiritual, eu não acho refrigério. Jesus ficou 40 dias e 40 noites e ele foi levado para ser tentado por Satanás. A ideia é que o Espírito Santo pegou ele, levou e colocou cara a cara com Satanás e disse, se vira. É com você agora. Porque se Jesus vencesse as tentações como um homem, como Deus, jamais ele, de fato, não diria que não há tentação alguma, como diz Tiago, que não possamos suportar. Mas antes, para cada tentação, Deus providencia o escape. Tiago vai dizer algo interessante sobre a tentação, que é importante ressaltar na tentação de Jesus. Só somos tentados pela nossa própria cobiça. Aquilo que não desejamos não nos tenta. Aquilo que não gostamos não nos tenta. Mas a tentação é sempre algo que desejamos. Que a nossa carne, os nossos desejos são inclinados. E Jesus, 40 dias e 40 noites, é tentado pelo poder, é tentado pela fome, pelo pão, pela necessidade humana. Nós bem sabemos, Marcos não descreve, mas João descreve, Lucas descreve melhor ainda, João não descreve, Lucas e Mateus descreve melhor ainda a tentação de Jesus, o que acontece nesse episódio aqui. Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E Satanás, o acusador, conhecia muito bem a Bíblia. E Jesus cita a palavra. Jesus em nenhum momento diz, você está mentindo, Satanás, você é mentiroso. Jesus dizia, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus foi tentado pelo poder, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus foi tentado pela soberba. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, como está escrito. E Satanás cita o quê? Salmo 91. Então naquela casa que fica o Salmo 91 aberto, pegando poeira, Satanás já leu por dentro e por fora. E na casa do crente está pegando poeira. Não. É verdade, a gente ri, mas é sério. Você bota lá como medalhão. Satanás todo dia vai lá e lê, e você nem lê. Tu és o Filho de Deus, pula daqui para baixo, porque aos seus anjos não dará ordem ao teu respeito. Aí Jesus diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se não conhecer a palavra, irmão, qualquer tentação é fácil de cair. Então, você já sabe que você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque Satanás conhece por dentro e por fora. E Jesus foi tentado e usou a palavra para fugir da tentação. Ele usou a própria palavra para escapar. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele cita Êxodo.
Quando o povo briga pelo maná e Moisés disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o homem quer viver só do pão. E pão aqui não é só comida. Pão aqui se refere às necessidades físicas, humanas. E a palavra de Deus são palavras eternas. Precisamos escapar da tentação. E só há um jeito de vencer as tentações. Porque a nossa natureza pecaminosa, depravada, é inclinada às tentações. Mas só com a palavra de Deus, só usando a palavra do Senhor, que conseguimos vencer as tentações. E aqui nós observamos de fato que Satanás o leva. E depois então que Jesus sai do deserto, ele começa chamando os seus discípulos. Eu vou encerrar aqui nessa última sessão do 14 até o 20. Depois que João foi preso, já narrando aqui a prisão de João, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Percebe o conteúdo do que Jesus estava fazendo? Pregando o Evangelho de Deus, mas ele era o Filho de Deus e ele estava pregando as boas novas, o Evangelho, dizendo: completou-se o tempo, ou dizendo, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Por isso que eu fiz questão de fazer você repetir isso, que você repetisse comigo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma pregação, uma mensagem desprovida de arrependimento não é a pregação do Evangelho. Você vai ver os sermões de Paulo, você vai ver os sermões de Pedro, desde o Pentecostes, você vai ver as mensagens dos profetas, você vai ver as mensagens do próprio Senhor Jesus Cristo, todas elas direcionam o homem ao arrependimento, pois só assim ele consegue crer no Evangelho, nas boas novas de salvação. Essas boas novas que para o homem, na verdade, é uma má notícia, não é uma boa notícia. O Evangelho só é um nome bonito. Então muitos falam do Evangelho, muitos falam o Evangelho, e às vezes a pessoa fala tanto do Evangelho, mas de fato não prega o Evangelho. Porque qual é a má notícia do Evangelho? A má notícia do Evangelho é que quem não amar pai e mãe, quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. É uma má notícia para nós isso. Se tu ama teu filho mais do que o Senhor, você não é digno. Eu vi criaram uma lista, que eu não sei onde saiu a lista, que é primeiro Deus, depois família, depois igreja. Cada um bota uma lista diferente. Aí veio um e disse: não, é primeiro Deus, segundo Deus e terceiro Deus. Porque sem Deus você não consegue manter sua família, sem Deus você não consegue nada. Mas criaram uma lista assim: primeiro Deus, segundo não sei o que, eu nem lembro, cada um conta de um jeito que você chega nem sabe mais qual é a verdade dessa lista, qual a origem dessa lista. Mas a Bíblia diz qual é a lista: é buscar o reino dos céus e acabou, e deixa que o resto Deus cuida. A Bíblia não diz: primeiro tu cuida do reino dos céus, depois tu vai e cuida da tua família. Jesus, a má notícia do Evangelho foi essa: eu vou ali, Senhor, eu quero muito te seguir, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. E Jesus diz: deixa os mortos sepultar os mortos, quanto a ti me segue. Opa, coisa cruel. O rapaz estava idoso, criou seu filho, estava idoso. Ele está dizendo: deixa eu ficar com meu pai até os últimos dias de vida dele, quando meu pai falecer. Não é bonito? A Bíblia não manda honrar teu pai e tua mãe para se prolongar os teus dias na terra? O quarto mandamento e o primeiro mandamento com promessa, não é isso? Mas quando Jesus veio, Jesus disse: não, eu vim colocar uma espada, eu vim causar dissensão. Jesus que disse isso, Marcos 10 em diante: eu vim para causar dissensão, colocar nora contra sogra, irmão contra irmão, pai contra filho. Jesus que disse isso. Então isso é uma boa notícia? A boa notícia que chamam de Evangelho é o Evangelho da conveniência, que você pode viver com tudo e o Evangelho, se der, você vive. Mas o Evangelho é renúncia. Jesus disse que não tomar a sua cruz, ainda em Mateus 10, a partir do 33, quem não tomar a sua cruz e não seguir
seguir após mim não é digno de mim. Só que cruz ali não é fardo. Cruz ali não é alguém que tu tem que carregar, não. Cruz é renúncia, abnegação, morte do eu, morte da razão. Isso é o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho é o seguinte: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora te chamando. Tua mãe e teus irmãos estão no portão lá te chamando. Jesus olha para a multidão e diz: quem são minha mãe e meus irmãos? São vocês. Porque quem faz a vontade de Deus é minha mãe e meus irmãos. E não foi lá atender a mãe dele, nem os irmãos dele, não. E nós aprendemos a fazer tanta coisa. Eu já falei isso em outro momento, mas é um momento oportuno para nós falarmos do Evangelho. Pastor, mas a gente tem que ceiar ainda. Eu sei, ouve mais um pouquinho o Evangelho. Esse é o Evangelho de verdade. Você tem que negar o seu eu, que você tem que renunciar, que você não é nada, que Jesus é tudo. Que ninguém na tua vida, na tua família pode ser mais especial do que Jesus. E que se entrar em conflito, você tem que escolher Jesus. E essa foi a mensagem. Essa é a verdade do Evangelho. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir da minha família. O rapaz queria alguma coisa demais? Ele não queria nada demais. Ele só queria se despedir da família dele. E Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Se você for, você não precisa voltar. Isso que Jesus está dizendo. Se você for, você não precisa voltar. E você vai ver no próprio chamado dos discípulos que Jesus encontra os homens no meio do caminho. Está aí, nós vamos chegar aí. Jesus encontra os discípulos no meio do caminho e diz assim: me segue. Tiago e João deixam o pai. Imagina, Mateus. Cadê Mateus e Daniel? Imagina. Está o Emerson lá preparando, fazendo uma mesa, um banco. Aí passa um homem e diz assim: você me segue. Pai, se vira aí. Pronto, foi isso. Isso é o Evangelho. Os discípulos foram chamados assim. Mateus está na banca lá, coletor de impostos. Jesus olha para ele, o Levi, e diz: vem. Ele deixa moedas, deixa troco, deixa tudo lá, levanta e segue Jesus. Mas eu não entendo que Evangelho é hoje que nós vivemos. Que é só chegar no primeiro domingo do mês e ir, porque tem ceia, ceiar e já dizer: eu cumpri o ritual do Evangelho. É a mentira de Satanás para enganar e encoldar você. Ceia não salva, batismo não salva. Ceia, batismo é para os salvos. Não te confere bênção, mas na mente do religioso confere um bem-estar. Porque ele participou. No outro domingo eu vou para ter, não tem ceia? Eu vou lá para ouvir dizer que eu sou raça de víbora? Eu também não sou tão ruim assim, não. Spurgeon diz: quando alguém falar que você não presta, alguém falar mal de você, Charles Spurgeon dizia assim: não fica chateado não, porque você é pior do que o que ele está dizendo. Você é pior do que o que ele pensa. Fala, não, gente, fica chateado. Ele diz: não fique, você é pior. E você sabe que você é pior do que o que estão falando de você. Então, para que ouvir o Evangelho? Ouvir que eu sou miserável? Quem quer ouvir? Miserável, pecador, depravação total, homem não tem nada de bom. Quem quer ouvir isso? Quem gosta? Isso não dá pix nos canais de TV, não, nem dá dízimo na igreja. A moda agora é cura interior. O Evangelho de hoje é cura interior, ferida na alma. Está cheio de enfermeiro na alma para tudo que é lado. E o médico dos médicos está aqui nesta manhã para te curar das feridas, teus traumas, tuas sequelas, tudo. Ele joga por terra, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E você está procurando botar curativo na sua alma. Enfermeiros da alma. Estuda, pega o certificado, agora conserta a alma. Só Jesus Cristo salva, cura e liberta. Só Jesus. O resto, como disse o pastor Luiz em uma das pregações,
é um buraco sem fundo. Vai curar, vai precisar ser curado, vai tratar, vai precisar ser tratado. E se Jesus viesse só para isso, ele estaria curando até hoje, não é, irmão? Estaria só curando, só curando, só curando, porque quanto mais cura, mais doente aparece. E quanto mais mexe nas feridas, mais fede. Às vezes o cascãozinho está lá mexendo melhor, deixa quieto. Mexeu, fica pior, inflama. Lembra quando é pequenininho que está sarando, a criancinha vai... A mãe, tu nunca vai sarar, menino, desse jeito, porque toda hora. E o evangelho, ó, só está na boca, mas não na prática da igreja. O evangelho só está nos tópicos dos sermões, mas na vida real não está. Porque o evangelho na prática é renúncia. Quer viver o evangelho? Negue-se a si mesmo. É isso que eu tenho que fazer, você tem que fazer. E quem gosta disso? A gente prefere ter razão do que ser feliz, irmão. E quando você olha a categoria do Sermão do Monte inteiro, é só perdendo. Quem chora será consolado, quem tem fome será farto de justiça. É só perder. O evangelho é só perder. Mas não com o evangelho de ganhar, que eu não entendo. Mas o evangelho, desde que aceita Jesus, é só perder. E quem vai perder? E Jesus diz: bem-aventurados, vocês são felizes quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem tantas coisas contra vocês. Se alegrem nesse dia. Olha só, quem disse que a gente se alegra? A gente fica arranjando os dentes, chateado, querendo esgoelar. Mas Jesus disse: é para tu ficar feliz, porque o teu galardão será grande por causa disso. Mas o problema é que a gente sabe que não estão falando da gente por causa do evangelho. É por isso que a gente fica chateado. Estão falando pelo que nós somos. Estão falando pela nossa natureza caída e falida. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse foi o sermão inaugural de Jesus em seu ministério. E Jesus, quando sai do deserto, olha na tua Bíblia, começou pregando assim. Marcos diz: arrependei-vos e crede no evangelho. As boas novas, que é repleta de más notícias. Porque dizer para um homem que se ele for lá dar um beijo em sua família para depois lhe seguir, não é digno mais de Jesus? Você não é digno de mim, cara. Você está aqui diante do Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus homem que se fez carne, habitou entre nós, na sua frente dizendo: vem. E você diz: não, calma aí, deixa eu falar com meu pai primeiro. Olha só, perdeu, você não é digno de mim, você não vai entrar. E quem diz isso é Jesus. Não é digno, não está apto para o reino dos céus. Eu vou avançar porque a gente tem que ceiar, né? Senão a prosa não fica tão boa. Senão a gente não termina o sermão. Porque na homilética a gente aprende assim, na homilética convencional. Olha, você tem que tratar primeiro. Olha isso, cadê? Olha isso, pastor Edward. Na homilética se aprende assim. Você primeiro tem que tratar os pontos negativos e por fim os positivos, que é para a igreja sair no... Entendeu? Para os irmãos saírem. Aí eu pego e misturo tudo. É o inverso. Trata os bons e termina com os ruins para a gente sair assim, velho. Eu penso assim, não esquece. No mesmo culto, né, irmã? Você falou do que não prega, você terminou, não, mas ainda há esperança para Israel. Você sai feliz e pronto. A gente aprende isso no seminário. Não no eclesial. No eclesial é diferente, no 70 também. Fazer propaganda do 70 também. Também. A homilética do 70 do eclesial é diferente. É arrepender-vos e crede no Evangelho de Jesus Cristo. É você sair daqui com consciência de que precisa se arrepender dos seus pecados. Quando for boa notícia a gente dá, quando for má notícia também a gente prega. É isso aí. O 16 diz: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seus irmãos. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: vinde, e eu vos fareis pescadores de homens. Olha o que o texto diz, o 19, coisa que ninguém quer fazer hoje. Isso aqui, olha, tão simples. Olha isso. Então, imediatamente,
eles largaram as redes e o seguiram. Sabe o que significa isso? Que parece tão simples em olhar o texto. Eles largaram sua fonte de renda, eles largaram sua profissão, eles largaram seus empregos, eles largaram o ganha-pão da sua família, pois aqui Pedro tinha uma sogra, então ele era casado, para andar com um homem que diz: as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em Marcos 10, Pedro fica em crise ministerial. Pedro chega para Jesus em Marcos 10 e diz assim: mestre, nós largamos tudo e te seguimos, o que ganharemos em troca? A gente deixou tudo, e agora? E aí Jesus disse: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, fazenda, família, riqueza, ou qualquer outra coisa que não receba 100 vezes mais, tanto nesta vida quanto na vida eterna. Ou seja, tudo que você perder por causa do Evangelho, você tem uma garantia que vai receber 100 vezes mais no reino dos céus. Olha que bem. Promessa de Jesus em Marcos 10. Nós vamos chegar nessa promessa. Aí nesse dia você vai se alegrar comigo também, pelas promessas de restituição, de recompensa do Senhor em nossa vida. Tudo que você perdeu por causa do Evangelho, tudo que você perdeu, ou está perdendo, ou está sofrendo, por não negar a sua fé, por não negar os princípios bíblicos cristãos, tenha certeza que o Senhor irá te recompensar. Quando, pastor? Não sei, mas ele prometeu que vai ressarcir 100 vezes mais. Esses homens largam tudo, largam pesca, eles estão lançando as redes e abandonam tudo e seguem Jesus imediatamente. Imediatamente. E tem tantas coisas imediatas em nossa vida, menos o Evangelho. Somos tão imediatistas com tantas coisas, menos em seguir e obedecer a Jesus. Aí Jesus continua, 19 e 20, para encerrar. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco, estavam trabalhando, gente, consertando as redes. Eu ia dizer que Deus não chama desocupado, mas ele chamou Natanael, né? Então Deus não chama desocupado, ele chama também o desocupado também. Esse negócio que Deus só chama quem está ocupado, também chama desocupado também. Ocupado, desocupado, chama todo mundo. Chamada para todos. E eles estão consertando as redes com o pai, eram sócios na pescaria. Lucas vai descrever sobre a pesca maravilhosa, o momento que eles abandonam tudo depois de pegar redes cheias de peixes. Eles deixam o pai com os empregados e imediatamente vão seguir a Jesus. Imediatamente eles vão seguir Jesus. E qual o fim deles? Tiago, logo em Atos 9, morre ao fio da espada, um dos primeiros. Depois de Estevão, começa a perseguição. Esse Tiago aqui morre no fio da espada. Fica o seu irmão João, exilado na ilha de Patmos no final, depois é liberto, vai para Éfeso com 98 anos de idade. Precisa ser carregado para ser levado aos cultos. É jogado num caldeirão de azeite quente. Não morreu, mas sofreu. Viu e soube da morte de todos seus companheiros. João e Éfeso ouvindo. Mataram Pedro. Hoje mataram Paulo. Lembra de Filipe? Foi jogado do penáculo de cima do templo e arrastado de cavalo até fora da cidade. João, lembra de Barnabé? Lembra, foi esfolado vivo. Tudo por causa do Evangelho. E o que você está disposto a sofrer por causa do Evangelho? Nada. Deu ruim, a gente muda de igreja. Não gostou, a gente muda de igreja. Não tem negócio de seguir a Jesus, não. Não está do jeito que eu quero, eu mudo.
arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi só através do arrependimento em Cristo Jesus que também somos dignos de participar da sua mesa. Só o sangue de Jesus nos torna dignos de participar e de entrar na presença de Deus. Eu encerro dizendo: deixou seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eles deixaram o pai com os empregados e foram seguir Jesus. E nós não, muitos estão deixando de seguir Jesus em busca dos seus sonhos, em busca das suas metas pessoais, em busca de tantas coisas. E Jesus diz: coitado, mal sabe ele que hoje à noite lhe pedirão a sua alma, e o que ele dará em troca? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? É melhor ganhar com Jesus Cristo, ter a garantia da vida eterna, e as demais coisas os serão acrescentadas. Se você não tomou uma decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo, o que você está esperando? Você está esperando ganhar na Mega Sena? Você está esperando ser uma pessoa melhor? Você está esperando parar de beber, de fumar? Ou porque tem alguma coisa que você não se acha digno ou digno? Deixa que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você só precisa de uma coisa: se arrepender e crer no Evangelho. E aí você terá a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.